Olá, pessoal! Nesta aula, daremos continuidade a outros casos especiais da concordância verbal. Já aprendemos que, na regra geral, o verbo se flexiona para concordar com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Observe como o verbo fica no singular para concordar com o núcleo ela. Aqui no plural para concordar com o núcleo elas. Vamos aos casos especiais. Primeiro, verbos impessoais. Os verbos impessoais são aqueles que não admitem sujeito e, portanto, são flexionados na terceira pessoa do singular. Toda vez que temos um verbo impessoal, temos uma oração sem sujeito. Os verbos impessoais são aqueles que não admitem sujeito. Nós não temos sujeito porque, se ele é impessoal, não faz referência a nenhuma pessoa. Na regra geral, o verbo se modifica para concordar com o sujeito. Nesse caso, não temos sujeito, portanto, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. O que podemos mudar desses verbos impessoais? Podemos mudar apenas o tempo verbal: presente, passado, futuro. Quais são os verbos impessoais? Haver, fazer e verbos que representam fenômenos da natureza. O verbo haver só será impessoal quando vier com o sentido de existir ou de tempo decorrido, ou seja, tempo que passou. Portanto, só podemos mudá-lo para o presente, passado ou futuro. Há, presente, havia, passado, haverá, futuro. Aqui, o verbo haver está no sentido de existir. Logo, não existe sujeito na oração. O verbo haver é um verbo transitivo direto, ou seja, que não tem sentido completo e exige um complemento. O complemento aí é o quê? Várias cadeiras, que é o objeto direto do verbo haver. Já aqui, o verbo haver tem sentido de tempo decorrido, ou seja, tempo que passou. Então, é uma oração sem sujeito. Podemos apenas modificar o tempo verbal. No presente há anos, no passado havia anos, no futuro haverá anos. Então, quando é que eu posso conjugar o verbo haver? Poderei conjugar o verbo quando ele não está no sentido de existir nem de tempo decorrido, pois assim ele deixa de ser impessoal e passa a ser pessoal, uma vez que faz referência a uma pessoa do verbo. E a oração apresenta sujeito. Aqui exemplifico demonstrando que o verbo ei está na primeira pessoa. Logo, ele está sendo conjugado. Eu hei de passar na prova. Quem há de passar na prova? Eu, que é o sujeito da oração. O verbo aqui é pessoal. O verbo fazer segue a mesma regra. Quando indicar tempo decorrido ou de fenômeno da natureza, ele virá na terceira pessoa do singular e não pode ser conjugado, podendo ser alterado apenas no tempo presente, passado e futuro. Para você ter certeza que o verbo haver está com o sentido de existir, substitua um pelo outro. Havia sérios problemas na prova. Existia sérios problemas na prova. Veja que corresponde. Esses verbos podem vir acompanhado de um verbo auxiliar, formando uma locução verbal. Locução verbal é quando na oração tem um verbo auxiliar e o verbo principal, como aí, deve haver, é a locução verbal. Não se conjuga o verbo auxiliar quando ele está com o verbo impessoal.
Ambos fica na terceira pessoa do singular. Observe este outro exemplo com uma locução verbal. Lembre-se que o verbo existir, ele é pessoal, ele faz referência a uma pessoa. Ele não é impessoal. Você conjuga ele normalmente. Se ele estiver em uma oração, será conjugado. Existem sérios problemas na prova. Se fosse o verbo haver, eu usaria no presente há, no passado havia, no futuro haverá. Temos aqui uma locução verbal. Como ele não é impessoal, o auxiliar conjuga para fazer a concordância. Os verbos que representam fenômenos da natureza não têm sujeito porque são verbos intransitivos e já têm sentido completo. Os verbos destas orações são intransitivos, têm sentido completo. Choveu, amanheceu. Ou seja, eles têm sentido denotativo, o sentido do dicionário, de verdade. Porém, eles podem aparecer no sentido conotativo, o sentido figurado. Neste caso, eles têm sujeito. Pegue o verbo e faça a pergunta e encontrará os sujeitos destas orações. Quando usamos a partícula se, significa que sua oração está na voz passiva. Se é uma partícula apassivadora. O verbo transitivo direto concordará com o sujeito passivo. Os verbos transitivo direto são verbos que não têm sentido completo e precisa de um complemento sem preposição. Eu só tenho partícula apassivadora quando o verbo for transitivo direto. Lembre que a voz passiva é aquela que sofre a ação e a ativa é a que faz. O aluno fez a prova, voz ativa. A prova foi feita pelo aluno, voz passiva. A partícula se colocou esta oração na voz passiva. Se fosse voz ativa, seria assim: a motocicleta é vendida. Observem que o verbo vender ficou no singular na primeira frase e no plural na segunda frase para concordar com o sujeito da oração. Agora, teste seus conhecimentos e marque a alternativa aqui embaixo. Na dúvida, reveja a aula.